Transformação. Seção 10. Negociação. Parte 3. Pisos de negociação piedosa. Temos aprendido sobre o lado negativo das negociações, os negócios que podemos ter feito com o inimigo. Agora vamos falar sobre o lado positivo das negociações. Quando Ian Clayton começou a falar sobre negociação, algumas pessoas ficaram confusas porque não entenderam o que isso significava. O fato é que todos nós negociamos, mas costumamos usar outras palavras para descrever a negociação que fazemos. Negociar é oferecer algo em troca de outra coisa. Pode ser dinheiro, bens ou outras coisas físicas. Mas também pode ser amor, uma promessa de Deus, sua vida e até mesmo o sangue de Jesus. Simplificando o significado de negociar, é simplesmente uma troca de alianças. Quando entro em um relacionamento de aliança com Deus, o que é meu pertence a Ele e o que é dele pertence a mim. Assim como existem diferentes pisos, terrenos de negociação demoníacos, também existem diferentes pisos, terrenos divinos. Por exemplo, quando tomo uma oferta e a ofereço a Deus, na verdade vou à sala do tesouro no céu, onde Melquisedeque preside como chanceler. Semear e colher. Ensinamos sobre o comércio financeiro há muitos anos como o princípio de semear e colher. Deus promete aumentar o que semeamos. Trazemos essa promessa conosco e a trocamos por seu cumprimento, pelo que colheremos. Isso nos dá acesso ao retorno 100 vezes mais, ou mesmo ao milhar, de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11. Efetivamente, podemos negociar com a palavra de Deus, se encontrarmos uma promessa nas Escrituras, ou se Ele nos fez uma promessa pessoalmente, podemos pedir que Ele realmente a cumpra. Ele não se importa com isso. Ele gosta de ser lembrado do que Ele disse. Pela fé, nós a envolvemos e usamos as suas palavras para nos levar a uma troca de alianças. Se foi Deus quem fez, e se estamos em Cristo, na nova aliança, então ela pertence a nós. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Podemos usar uma escritura como essa para negociar. Podemos ir até lá, porque estamos em Cristo, e receber essa promessa. Isso é uma troca. O sangue e a cruz. Eu troco principalmente usando o corpo e o sangue de Jesus em comunhão, trocando isso por transformação em minha própria vida e ressoando com a frequência de Deus. Eu dou tudo a Ele e Ele devolve tudo a mim, multiplicando e para seus propósitos e não os meus. Como vimos antes, a cruz é o lugar de troca mais importante para nós. Na cruz, podemos trocar nosso pecado pelo perdão, a injustiça por justiça, o velho pelo novo, a doença pela saúde e muito mais. Negociação no mar de vidro. Sabemos a importância dos motivos e desejos do nosso coração. Precisamos garantir que tudo o que procuramos quando chegamos até Deus esteja enraizado no puro desejo de trazer glória, honra e bênção a Ele.
Não se trata de nos elevar ou promover, de nos dar um nome. Não estamos negociando para conseguir algo para nós mesmos. Estamos negociando para ver o reino de Deus avançar e expandir. É tudo sobre ele. Assim, quando alguém nos elogia, nos afirma ou nos eleva, podemos vir e trazer essas coisas para Deus. Assim como os anciãos lançam suas coroas diante do trono no mar de vidro, também podemos oferecer a Ele os aplausos e as posições que os homens nos deram. Não é que a opinião de outras pessoas sobre nós não tenha valor, mas escolhemos valorizar o nosso relacionamento e intimidade com o Pai, e a afirmação dele sobre nós, ainda mais. Algumas das pedras de fogo são pisos comerciais, onde vamos e trocamos a nossa vida e recebemos de volta o fruto do Espírito, ou a revelação dos preceitos de Deus. Damos a nossa vida em troca de um retorno. Portanto, sempre que eu me rendo como um sacrifício vivo a Deus, no altar do incenso, estou negociando. Estou trocando o meu antigo pelo novo. Isso acontece como resultado da minha relação de intimidade que tenho com Ele. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Eu troco a minha vida antiga por uma nova vida nele. A vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo em união e em conexão com Ele. Eu me apresento a Ele como um instrumento de justiça. Estou morto, nego a mim mesmo e toda a vida dele se abre para mim. Não devemos ser religiosos sobre as palavras que descrevem a negociação. Às vezes você pode ser levado pelo seu espírito a fazer coisas diferentes. Não precisa seguir um protocolo específico de negociação. Sim e não. Você também pode se deixar ser guiado pelo Espírito. Às vezes pode parecer loucura o que ele te leva a fazer, mas depois, quando você ver o fruto, você entenderá. Continue o perseguindo. Precisamos ter certeza de que estamos negociando com o coração puro. Deus é muito gracioso. Ele não nos dará tudo o que queremos de uma só vez, porque Ele sabe que nem sempre temos a sabedoria necessária para lidar com isso. Até a revelação vem em progressão, e não de uma vez só. Dessa forma, continuaremos o perseguindo e reconhecendo a nossa dependência dele, em vez de pensar que já sabemos de tudo. O mais importante é conhecer mais dele. Apenas devemos fazer negociações com Deus conscientemente, quando o Espírito nos levar a fazer. Devemos ser liderados e dirigidos pelo Espírito. Existem leis espirituais, independente de sua intenção ser boa ou ruim. Se você fizer uma negociação, você terá a resposta. Mas quando fazemos apenas querendo nos beneficiar, estamos operando de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, somente devemos fazer direcionados pelo Espírito, porque assim fluirá da vida. Deus irá restaurar a revelação do comércio celestial. Ao longo da história da humanidade, essa revelação foi paralisada por eventos que aconteceram. Por exemplo, Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, por sua própria mão. Quando Moisés as tirou do céu, ele estava em um mercado de safiras, um piso de negociação. Ele estava trazendo do céu a participação da revelação de Deus neste reino. Quando ele viu o bezerro de ouro e tudo o que estava acontecendo no acampamento, Moisés quebrou as pedras,
e o entendimento do comércio no piso de negociação de safiras foi perdido como resultado. Mas Deus restaurará esse conhecimento de revelação nos próximos dias. Ele revelará muito mais revelações sobre como usar o piso de negociação no céu. E os 7 Espíritos de Deus nos ensinarão a entender o comércio em uma dimensão muito maior do que ainda sabemos.